Primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, do versículo 4 ao versículo 6, diz assim: Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Azanias, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti-Ezer, Josbecasa, Maloti, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra é vida, tua palavra é alimento, tua palavra que nos sustenta. A fé vem pelo ouvir a tua palavra. Então, Senhor, que nesse momento se cale toda voz contrária à tua palavra. Acalma o nosso coração. Nós colocamos agora nossos problemas na cruz de Cristo e lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade. E pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha falar aos nossos corações. Obrigado por tudo que nós já pudemos experimentar aqui nesse lugar. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela companhia dos nossos irmãos. Obrigado pelas mães que estão aqui. Obrigado pelas mães que já passaram em nossas vidas e nos abençoaram. Obrigado, ó Deus, porque nós temos muito mais a agradecer do que a pedir nessa noite. E queremos declarar que o Senhor é um Deus maravilhoso. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Toda honra e toda glória nós prestamos a ti, porque o Senhor é maravilhoso. Deus, agora que a tua palavra venha com poder aos nossos corações, mudando as nossas vidas, adequando as nossas vidas à tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O segredo de educar filhos para a glória do Senhor. Irmãos, nós temos aqui nesse texto a experiência de um homem chamado Emã. Ele era vidente do rei e ele era consagrado para o serviço na casa de Deus. E aqui diz que ele teve 14 filhos, homens, e 3 filhas, moças. E no versículo 6 diz que todos estes estavam sob a direção dos seus pais para o canto da casa do Senhor. Como é possível alguém trazer 17 filhos, todos os 17 filhos, na presença do Senhor e ministrando como cantores na casa do Senhor? Nós queremos caminhar pela Bíblia para a experiência desse homem, para a vida desse homem e da sua família e tentar descobrir o que ele fez ou o que Deus fez na vida dele e na família dele para que ele pudesse conseguir isso. E eu creio que hoje aqui ninguém tem 17 filhos. Alguém aqui tem 17 filhos? 14? 10? 5? 3? E aí já começa, né? 2? Maioria? 1? Hoje em dia, estudos mostram que muitas famílias estão preferindo comprar cachorro do que ter filho. Estão resolvendo a questão do vazio na casa comprando um cachorrinho, porque dizem que criar cachorrinho dá menos trabalho do que educar filhos. Isso não é bíblico, obviamente, né? Mas todos nós sabemos como é difícil criar filhos. Eu tenho 2. Eu sei como é difícil trazer filhos à presença do Senhor e criá-los como pessoas de bem, né? Que respeitem a Deus, que respeitem o seu próximo, que viva uma vida dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Agora imagine você criar 17. Imagine 17 filhos dentro de uma casa. O que esse homem precisou passar para conseguir trazer esses filhos todos na presença do Senhor? Quem era Emã? Vamos voltar a nossa Bíblia um pouquinho. Em 1 Crônicas mesmo, no capítulo 6, versículo 33. Está escrito assim: são estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel,
filho de Samuel. Então nós percebemos aqui que Emã era neto de Samuel. E nós então já podemos começar a refletir no primeiro segredo, né, de termos filhos consagrados ao Senhor. Uma herança familiar abençoada. Como é importante um exemplo familiar. Como a vida de um homem e o testemunho de um homem atravessa gerações. Samuel, devido à sua vida com Deus, ele deixou uma herança abençoada para seus filhos e para seus netos. Vamos voltar mais um pouco à nossa Bíblia, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. A gente vai perceber que quando Samuel nasceu, o contexto espiritual daquela época, no meio do povo de Deus, era terrível. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Quando Samuel nasceu e foi levado à igreja pela sua mãe Ana, para ser consagrado ao Senhor, a situação espiritual do povo estava terrível. O sacerdote era um homem chamado Eli. E os filhos de Eli, eles não temiam ao Senhor. Pra vocês terem uma ideia, quando o povo vinha trazer carne para o holocausto, os filhos de Eli tomavam a carne da mão do povo para fazer churrasco em casa. Eles pegavam aquelas carnes melhores e falavam: não, isso aqui não precisa sacrificar não. Para Deus é só aquela ali. Aquela carne boa eles pegavam. E o povo levava só a carne de qualidade inferior para sacrificar. E às vezes, quando a carne já estava sendo assada no altar do holocausto, eles metiam o garfo lá e comiam, como se fosse churrasco. Diz também aqui que eles levavam mulheres para transar dentro da tenda da congregação. É como se o filho do pastor começasse a trazer menina aqui na igreja para transar aqui na igreja. Olha só a situação espiritual que o povo estava vivendo. E Samuel nasce nesse contexto. E Samuel então começa a ouvir a voz de Deus. Quando Deus chamou Samuel, aí mesmo no capítulo 3, ele não sabia que era Deus, porque naquele tempo a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Então quando Deus falou Samuel, ele levantou, foi lá perguntar para o profeta Eli: o Senhor me chamou? Ele: não chamei não. E ele então voltou a dormir. E pela segunda vez a voz de Samuel. E ele levantou e foi lá de novo. Aí Eli, aí que ele lembrou: rapaz, Deus fala. Estava até esquecendo, porque naquele tempo, há tanto tempo que Deus não falava, que o sacerdote disse: olha, se pela terceira vez essa voz te chamar, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel fez assim mesmo. Quando a voz ecoou novamente, Samuel, ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus, a partir dali, começou a falar com Samuel e não parou mais de falar com Samuel. Foi um homem muito usado nas mãos do Senhor. Ele acumulou 3 funções à frente do povo. Ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz entre o povo. Até que o povo pediu um rei e depois Samuel, um homem que ouviu a voz de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco que ele teve dificuldade com seus filhos, mas ele não arredou de deixar uma herança abençoada para as suas gerações futuras. Primeira coisa que Samuel deixou foi uma herança de honestidade. Aqui mesmo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, de 1 a 4, olha o que está escrito. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cães. Cães aqui é cabelo branco. E meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vô-lo restituirei? Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Então Samuel, já velhinho, depois de cumprir todo o seu ministério e passar o governo para o rei Saul, ele reúne o povo e diz: eu devo alguma coisa para alguém?
Eu fiz algum negócio que não paguei? Eu judiei de alguém, oprimindo? Eu aceitei suborno de alguém? Levanta a mão. E o povo, não, nós não temos nada que reclamar de você. Então Samuel deixou para as gerações futuras uma herança abençoada, de honestidade. Nossos filhos estão vendo o nosso procedimento. Nossos filhos estão vendo quando o guarda para o nosso carro, se a gente dá dinheiro de propina para o guarda. Nossos filhos estão vendo dizer, fala que eu não estou em casa. Nossos filhos veem quando o cobrador chega à porta e o pai se esconde para não atender, para não pagar. Os filhos estão vendo. E a gente vai transmitindo, nesse caso, uma herança maldita. Uma herança de mentira. Uma herança de desonestidade, de falta de credibilidade. Mas quando nós criamos nossos filhos e da mesma forma mostramos para os nossos netos a honestidade, a integridade, a transparência, a credibilidade, nós vamos construindo uma geração que teme ao Senhor e respeita ao seu próximo. Que tipo de herança nós estamos deixando para a posteridade? Nós lemos alguma coisa bem parecida com esse lá na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 4 e 5. Paulo está dizendo a Timóteo, um jovem pastor, discípulo dele: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Está vendo, vovó? Está vendo, mamãe? Timóteo agora é um pastor, discípulo de Paulo. E Paulo disse, olha, eu guardo no coração a tua fé sem fingimento. Por que você tem uma fé sem fingimento? Ou seja, alguém que não vivia de aparência, alguém que não abraçava os irmãos na igreja e lá fora falava mal deles. Alguém que entra rindo na igreja, mas lá fora a panela voa e o pau quebra. Uma fé sem fingimento. A mesma coisa que eu sou na igreja, eu sou em casa. Do mesmo jeito que eu trato as pessoas aqui, eu trato lá fora. Timóteo tinha essa fé sem fingimento que ele aprendeu com a avó dele e com a mãe dele. Eu preguei nesse texto aqui no aniversário de 80 anos da minha avó, lá em Passa Três. Minha avózinha é viva ainda, avó Jandira. Tem 89 anos. Eu aprendi com ela uma fé sem fingimento. Nunca pregou na igreja, nunca fez solo na igreja. Eu nunca ouvi nem ela orar na igreja. Não escreveu livro, não gravou CD, nem falar em celular ela fala, no Passa Três não pega. Agora até hoje, eu ainda não conheço um crente igual a minha avó. Criou 8 filhos, viúva de uma mulher íntegra. Nunca vi ninguém falar mal da minha avó. Só sabe fazer o bem, acordar cedo, trabalhar, receber as pessoas, ajudar quem pode. Uma fé sem fingimento. E meus pais não eram crentes quando eu era criança. Então quem me levou para a igreja? Minha avózinha Jandira. Então se hoje eu tenho alguma coisa de fé, eu aprendi com ela. Então nós estamos deixando herança. O seu comportamento, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você vê na sua casa. Cuidado com como você trata as pessoas na sua casa. Não fale mal das pessoas na sua casa. Aliás, nem na sua casa, nem em lugar nenhum. Mas principalmente na sua casa. Tenha uma fé sem fingimento. Porque fazendo isso você vai estar deixando uma herança de honestidade, de integridade para os seus filhos e para os seus netos. Esse é o primeiro segredo. Construir na nossa família uma herança de honestidade e de integridade. Uma outra coisa também é que ele teve também uma herança de oração. Não só de honestidade, mas de oração. Vamos voltar lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Samuel disse, encerrando o seu discurso perante o povo: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel deixou um exemplo de oração para a sua posteridade. Samuel ele valorizava tanto a oração que ele considerava ser pecado deixar de orar. Samuel falou para o povo: longe de mim que eu peque contra Deus, deixando de orar por vós.
Então, se nós queremos trazer filhos abençoados à presença do Senhor, que temam ao Senhor, que respeitem o seu semelhante, nós temos que construir na nossa vida uma cultura de oração, onde ao invés de falar mal das pessoas, a gente ore pelas pessoas, a gente ore na hora do almoço, a gente ore quando for viajar, a gente ore uns pelos outros quando tiver enfermidade em casa. Quando chega um pedido de oração, a gente para, vamos orar aqui por esse problema. A gente então constrói na nossa família uma herança de oração. E olha o que a gente encontra, irmão, no Salmo 88. O Salmo número 88, no colofão, que é esse título que aparece aí acima do Salmo, diz assim: lamentação de um atribulado, cântico, salmo dos filhos de Coré, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, israelita. Esse salmo foi escrito por Emã, esse mesmo dos 14 filhos e 3 filhas. E olha o que ele escreve aqui no Salmo 88, versículo 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti, chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Olha no versículo 13. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. O avô Samuel deixou uma herança de oração, de considerar até pecado ficar sem orar. E agora atinge o neto, que está aqui clamando a Deus em oração. E ele diz, de madrugada, porque antemanhã é madrugada, já se antecipa diante de Ti a minha oração. Irmãos, como trazer filhos abençoados ao altar do Senhor? Como criar filhos de maneira que todos eles estejam na presença de Deus e ministrando na presença de Deus, não sendo frequentadores de igreja ou religiosos, mas pessoas que estão a serviço da casa do Senhor, submisso a seus pais e submisso a Deus. É muita oração. Está difícil com o seu único filho? Está difícil com os seus 2 filhinhos? Com os seus 3 filhinhos? Imagina com 17 filhos. É muita oração. De madrugada ele já estava na presença de Deus em oração. Pouco tempo eu li num livro a biografia de um missionário, que ele disse assim, olha, nunca, depois que eu fiz um propósito com Deus, nunca mais o sol nasceu sem me encontrar de joelho na presença de Deus, orando por esse país. E esse homem aprendeu com seu avô e desenvolveu isso com a sua família. Clamar a Deus na hora da dificuldade. Ele desenvolveu uma cultura de oração. Então, como trazer filhos ao altar do Senhor? Como criar filhos que glorifiquem a Deus? Primeiro, criar uma cultura de honestidade e de integridade na nossa família. Segundo, criar uma cultura de oração. E mesmo assim, irmãos, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vamos voltar lá para Samuel. Esse mesmo Samuel, que é um exemplo para nós. Eu me lembro que numa lição de escola dominical sobre os heróis da fé, quando chegou em Samuel, o título da lição era assim: Samuel, um homem de passado limpo. Você não vê Samuel tendo problema com mulher, você não vê Samuel tendo problema com dinheiro, você não vê Samuel tendo problema com pessoas. Ele tem os defeitos, com certeza, porque era um ser humano. Mas você não vê Samuel envolvido em rolo nenhum, porque ele foi consagrado a Deus desde o seu nascimento. E ele ouviu a voz de Deus muito cedo. E a partir dali ele consagrou sua vida. Mas olha o que nós encontramos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, versículos 1 a 3. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, é o que nós já vimos lá, que é o pai de Emã. E o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Olha só, um homem íntegro, um homem cheio de Deus, no entanto, seus filhos não quiseram seguir o seu exemplo.
O que a gente faz, irmãos, quando nossos filhos não querem seguir nosso exemplo? Quando mesmo você construindo uma cultura de honestidade que é autenticada pelo povo todinho, não, você foi íntegro, você não roubou nada de ninguém. Quando você constrói uma cultura de oração, de palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, como Samuel. No entanto, seus filhos foram por outro caminho. Seus filhos não seguiram o seu exemplo. Aceitaram suborno. Não andaram nos seus caminhos. Olha o que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 18. A partir do verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Aí no 10 vem um porém, né? Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura, receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. E no 14 vem outro porém. Porém, se esse agora gerar um filho que, vendo todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os seus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Um outro porém, no verso 21. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. O que a gente faz quando a gente der todo o exemplo, todo o amor, todo o carinho, todo o investimento, todo o testemunho, todo o exemplo, e mesmo assim nossos filhos não quiserem seguir nossos caminhos, fizer exatamente o contrário, como a gente viu aqui, ele morrerá nos seus pecados. Se ele não se converter a tempo, ele morrerá nos seus pecados. Mas o pai não leva o pecado do filho, porque cada um é cada um. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, mesmo os melhores homens de Deus tiveram dificuldade para criar filhos. Então, quando nós vemos o feito desse Emã, de educar 17 filhos e trazê-los todos na presença do Senhor, a gente vê que foi realmente um feito memorável.
Vamos voltar lá para o Salmo 88. Vocês vão perceber, irmão, que não foi fácil. Por que esse homem estava em oração diante de Deus? No verso 3: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos dos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar, desde moço, sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim, eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Que luta! Esse homem ele trouxe os 17 filhos na presença do Senhor, porque certamente Deus abençoou muito a vida dele. Ele não tinha problema em casa, né? A vida com a mulher era uma maravilha, né? Era amor de manhã, de tarde, de noite. Ele chegava do serviço, a mulher já pulava em cima dele, abraçando e beijando. Vamos lá, bem, vamos namorar, que maravilha, né? Dinheiro, né, sobrando, distribuía na rua. Às vezes te imagina assim, né? Poxa, eu não trago meus filhos na presença do Senhor porque eu tenho muito problema. Você leu o que está escrito aqui do Emã? Não tinha vida fácil não, querido. Ele chegou a brigar até com Deus. Ô Senhor, se não dá, né? Lembra de Jó? Era uma notícia ruim atrás da outra. Mal o mensageiro voltava, já encontrava com o outro vindo pelo caminho. Agora foram o boi que roubaram. Agora é o seguinte, caiu a casa. Agora é o seguinte, seus filhos... Era uma notícia atrás da outra. Mas esse homem lidou com todas essas adversidades a ponto de discutir com Deus. E isso é lícito. Queixar com Deus é lícito. Salmo 142, você vai ler lá no versículo 1 e 2. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Lanço diante dele as minhas súplicas, as minhas tribulações e as minhas queixas. Você não pode murmurar. Murmurar é ficar falando para os outros. Fale para Deus. Esse dia alguém botou no Facebook. Em vez de você ficar contando seus problemas aqui no Facebook, conta para Deus. Amigo de Facebook não vai no seu velório, não. Pode esquecer. Conta para Deus. Falar para terceiros é murmuração. Mas chega diante de Deus e fala: Senhor, está difícil, está doendo. Olha meus filhos como é que estão. Olha meu casamento como é que está. Olha lá no serviço o que eu estou passando. Olha minha conta bancária. Senhor, até quando? Aqueles em quem eu confiava, que eu gostava, se afastaram todos. Tem fase que é assim, os amigos mudam para outra cidade, você perde os parentes queridos. Parece que vai acontecendo uma coisa atrás da outra. O que a gente faz? Bota o joelho no chão e clama. Quando o dia raiar, já tem que pegar a gente de joelho em oração. E com tudo isso, nós não podemos deixar nossa família desamparada. Os problemas não podem fazer com que a gente negligencie nossos filhos. Com tudo isso que Emã passou, mesmo assim ele conseguiu trazer seus 17 filhos. Quanto tempo antes do culto você acha que eles tinham que começar a se arrumar, hein? Você que estressa com a sua mulher lá para vir para o culto, né? Com 1 ou 2 dentro de casa para se arrumar, né? É difícil. A mulher tem que fazer chapinha, prancha, maquiagem, né? Agora imagina, 17 para se arrumar. O culto é 7 horas, 3 horas da tarde, tem que botar as crianças para se arrumar. Vamos ficar em casa hoje, ó. Aquele pastor que era da Assembleia ali, tinha 12 filhos. E um dia a mulher dele estava andando na rua com 6.
Aí ela atravessando a rua, passou o motorista e falou assim: ei, dona, por que você não deixa metade em casa? Ela falou: já deixei. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Vamos aproveitar para refletir. Como nós podemos trazer filhos consagrados ao Senhor, a serviço do Senhor no seu altar? Vamos construir uma herança de honestidade e de integridade. Vamos construir uma cultura de oração e de espiritualidade na nossa casa. E vamos ficar firmes, mesmo sabendo que não é fácil. Mas vamos lidar com nossos problemas de joelho no chão. Porque no final, eu creio que nós vamos poder chegar aonde o nosso irmão Emã chegou. Conforme está relatado lá em 1 Crônicas 25, no versículo 6. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais para o canto da casa do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.